E aí galera, mais um react começando aqui no Órfãos da Silbene. E hoje vamos falar de cobre. Cobre, eu sei, o elemento Cu na tabela periódica. Vamos assistir mais um vídeo do nosso queridíssimo Bounty Breaker. E ele está obtendo cobre do zero. Em breve a gente fala mais sobre isso. 1000 anos atrás, na idade do cobre, e produzir tudo para a obtenção desse metal. Cobre. Vamos começar na construção de um forno extremamente simples. Vai ser semelhante a uma panela, obviamente com um furo na parte inferior para a gente fornecer o ar e aumentar a temperatura. Ok, já deu um flashback aqui do canal Primitive Technology, né? Assisto bastante. É aquele maluco que tá no meio do mato com um pedaço de pau e lama e ele constrói qualquer coisa. Então, esse no caso, se eu não me engano, é um russo ou um ucraniano, enfim, daquela região, tá? Não Europa, e o maluco faz as paradas assim mesmo, já começou construindo um forno, vamos lá. Interna. Para fazer a entrada é só colocar um tronco de árvore do tamanho desejado e continuar empilhando a terra argilosa. Quando seco, tentei removê-lo e acabou rachando o forno. Isso não é um problema. Agora uso um tronco menor para construir um tubo que vai inserir nessa entrada. Eu poderia ter feito tudo diretamente com um único tronco, mas eu não encontrei um reto suficiente. Como a estrutura é parecida com uma panela, precisamos de uma tampa, e no centro dela deve ter um furo, já que vamos inserir ar e de alguma maneira ele deve escapar. E é exatamente por esse furo. Depois de seca, foi só transferi-la para o forno. Eu decidi queimá-lo antes para evitar a perda de energia ao fazer o cobre, já que ao atingir altas temperaturas, os filosilicatos presentes no barro liberam água. O forno curado consegue reter mais calor. O tubo feito anteriormente se quebrou na queima. Então, agora praticamente ele já não tá mais trabalhando com argila, já é uma cerâmica, né? Ele já cozeu, né? Então pensei em usar uma peneira de argila que eu fiz em um vídeo passado. Foi só quebrá-la na parte de baixo e ficou melhor do que eu imaginava. O forno tá pronto. Agora é a parte mais difícil. Vamos fazer o soprador. E para isso começo queimando muita madeira. No dia seguinte podemos observar uma quantidade enorme de cinzas. Essas nada mais são do que os minerais presentes na madeira. Ao adicionar água, vamos ter uma solução alcalina, já que os metais presentes nas estruturas orgânicas da madeira são principalmente da família dos alcalinos e alcalinos terrosos. Para confirmar, pego uma amora, rica em antocianinas, um perfeito indicador de pH. Ao tocar nas cinzas e no líquido da amora, podemos observar a mudança de cor para próxima de azul esverdeada, indicando realmente o pH básico. Sabendo disso, adiciono couro nessa água alcalina e deixo por alguns dias, sempre repondo as cinzas e a água. Esse processo incha o colágeno da pele e ataca a queratina, facilitando a remoção dos pelos do animal. Antes devemos limpá-lo em água para remover o excesso de base. O couro é bastante rígido quando seco, portanto é necessário um tratamento para amolecê-lo. Inicialmente eu fricciono sobre uma madeira com o intuito de esticá-lo o máximo possível. Sim, gente, calma, estamos fabricando cobre, só que estamos fazendo do absoluto zero. E sim, Sintra, é o nosso elemento de trabalho, o cobre. Em seguida faço alguns cortes nas extremidades com uma pedra de quartzo. Monto um cercado de madeira e amarro o couro com uma corda sisal nos cortes que fiz anteriormente. Assim consigo esticá-lo o máximo possível em sua secagem. Isso evita o encolhimento que dificulta as próximas etapas. Ao secar podemos observá-lo bem mais rígido. Por sorte tenho galinhas no quintal. Essas produzem ovos ricos em gorduras. E a gordura, como você deve imaginar, fica na gema. Separo muitas delas sobre o couro e o fricciono por horas. Se quiser, pode adicionar um pouco de água para amolecê-lo. E por fim, estico ainda mais para facilitar a penetração da gema. Ao secar, temos que remover o excesso impregnado na pele. As extremidades ficam um pouco mais rígidas, portanto vou removê-las. Devo repetir esse processo até adquirir um material semelhante a um tecido. E para isso, uso as gemas um pouco mais aguadas. Eu vou relaxando o couro manualmente até a secagem completa. O tamanho desse couro é insuficiente, mas eu queria ilustrar para vocês os tratamentos para adquirir essa maciez de forma primitiva. Então vamos agora usar um couro maior com a mesma maciez. Nós precisamos costurá-lo e para isso vamos fazer diversos furos lado a lado em todas as extremidades e usaremos folhas secas da planta pata de elefante. Essa nos dá uma corda bem resistente. A ideia é fazer uma espécie de sacola com uma saída no fundo. Eu vou ser sincero com vocês, essa foi a primeira vez que
eu costurei. E acho que eu fiz tudo errado. Mas o que importa é fechar os lados para fazer a sacola furada primitiva. No topo dela vou colocar 2 hastes de madeira, mas pode ser um tronco cru mesmo, o mais reto possível. Assim podemos abrir a sacola e quando fechar e apertá-la, o ar preso vai sair exatamente na extremidade que deixamos aberta. Agora vamos voltar para o minério de cobre que você viu inicialmente. Agora isso vai! É malaquita, um hidroxicarbonato de cobre, frequentemente encontrada com azurita. Essa última, por sua vez, acaba sendo mais instável e com o tempo se transforma em malaquita, por uma alteração na proporção de carbonato e hidróxido. Eu vou pegar esses dois minerais e triturá-los o máximo possível. Ao obter um pó bem fino, guardo em um recipiente de cerâmica. Para transformar o minério moído em cobre metálico, nós vamos adicionar carvão na forja e polvilhar o minério sobre ele, criando várias camadas de carvão e minério. Quando iniciarmos a queima... Você parou para reparar? Ele disse que tem óxidos de cobre ali no minério e ele tá colocando carvão, que é carbono. Quando essa parada tacar fogo, você vai ter liberação de CO2 e aí vai ficar só o cobre, que o oxigênio do óxido de cobre vai agarrar no carbono e ó, goodbye. O calor da forja vai decompor o hidroxicarbonato em óxido de cobre, que em seguida será reduzido a cobre metálico pela ação do monóxido de carbono. O cobre formado inicialmente em pequenos fragmentos acabará se fundindo e se unindo gradualmente com o calor e o trabalho contínuo na forja. É importante continuar adicionando minério e repondo o carvão. Depois de um bom tempo, podemos fechar a forja e continuar por horas, se possível. No dia seguinte, podemos abri-la e observar um material sujo de escória depositado no fundo. Tento recolher o máximo possível desse material diferente encontrado. Olha a luta. Em alguns deles podemos observar gotículas de cobre. Provavelmente em algum ponto elas se uniram melhor. E para encontrar, levo todo o material para uma pedra e começo a triturá-lo. Aquele que não se esfarelar é o cobre metálico. Eu encontrei vários pedaços, mas esse aqui me parece ser o maior. Para observar sua cor, eu lixo um pouco em uma pedra de quartzo e já podemos ver o seu brilho. Sim. Acabamos de fazer cobre primitivo. Aí sim, pô, maneirinho, maneirinho. Pô, chat, isso aí é praticamente como se fazia cobre, assim, antiguidade. Hoje em dia você tem outros métodos, não precisa, né? Você não vai ter que curtir couro. Agora, pô, vou deixar para um próximo react a gente falar de um cara que ele praticamente inventou o Reclame Aqui, tá? Lá na Mesopotâmia. Justamente porque ele dava golpe vendendo cobre. Olha aí. E você que chegou até o final do react, larga o like aí, por favor. Comenta aqui que a gente deveria reagir numa próxima. E se inscreve se não for inscrito, vai, ativa o sininho. Vem assistir esses reacts sendo gravados durante a live, toda segunda e quinta noite. Beijo e até o próximo.